Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Freitas e hoje eu vou te ensinar como configurar o seu jogo para um bom desenvolvimento de mira, de precisão. Então, às vezes você percebe que sua mira não gruda e seu analógico parece instável. Talvez o problema não seja você, e sim as suas configurações. Eu percebo hoje em dia no mundo dos adaptadores que muitos clientes vêm em mim e reclamam que o script não está grudando, que a mira não está grudando, que o recoil não está legal. E às vezes eles romantizam demais os scripts e os adaptadores como o Chronos e o Shin Matrix, mas eles esquecem a base de tudo, que é o jogo. Vocês precisam entender que um jogo bem configurado é a base sólida para um bom desenvolvimento de gameplay. Então vamos lá. Eu não me apresentei. Meu nome é Freitas. Hoje em dia eu não atendo só no Brasil, como atendo na Europa, na América do Norte e em tudo que é lugar do mundo. E nesse vídeo eu vou te mostrar as melhores configurações de controle para evoluir de verdade no COD. Sem enrolação, só o que realmente funciona com base técnica. Então eu só vou conectar o meu controle aqui antes de tudo, para a gente começar iniciando nas melhores configs. Beleza? Vocês podem ver que eu estou aqui no campo de tiro, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é apertar Start, eu vou vir em Configurações, e aqui vocês podem ver a minha sensibilidade. Se você é um cara casual, você precisa entender que você não precisa se movimentar igual um pro player. Então, a sua sensibilidade horizontal e vertical precisa ficar alinhada com o seu estilo de jogo. Então, 1.60 e 1.60 é uma ótima sensibilidade. Acima disso aqui, pode ser que cause um desgaste na sua mira. E abaixo disso aqui, pode ser que seu jogo fique um pouco pesado. Então você tem que entender e compreender que sensibilidade é uma coisa muito pessoal. Porém, no COD nós temos uma coisa que chamamos de Aim Assist Slowdown. Então, quanto maior a sua sensibilidade, tanto ao mirar quanto geral, digamos que, entre aspas, menos Aim Assist você vai ter. Então, se você realmente quer abusar do Aim Assist, você tem que usar uma sensibilidade um pouco mais reduzida, para que esse Aim Assist Slowdown, que é basicamente você mirar no alvo e a sua mira ela ter uma desaceleração maior. Então, quanto maior for a sua sensibilidade, menor vai ser o Aim Assist Slowdown. Mas isso não significa que você não vai ter precisão. Porém, quanto menor a sua sensibilidade, mais abusivo vai ser esse Aim Assist. Porém, você precisa entender, se você é usuário de adaptador, quanto menor a sua sensibilidade geral e sensibilidade ao mirar for baixa, mais parâmetros você vai ter que compensar no script para que ele alinhe com a sua sensibilidade. Por exemplo, eu utilizo 4.4, essa é a minha sensibilidade. Então eu não vou chegar lá dentro do script e utilizar um valor de área de atuação do Aim Assist da mesma forma que o meu amigo, por exemplo, que utiliza 1.60. Por quê? Porque a minha tela vai tremer, ela vai trazer instabilidade de mira. Eu vou ficar toda hora saindo do hitbox do meu inimigo. Então você precisa entender que o Chronos é ajuste, o jogo é ajuste. E é como se fosse uma peça de roupa. Se você é um cara gordo, você não vai usar uma roupa PP. Então é a mesma coisa, você precisa primeiro entender o seu arquétipo de jogador. Então o meu arquétipo é de um jogador âncora, e um jogador também que em algumas fases eu sou rushador. Então eu já gosto de utilizar uma sensibilidade mais alta para conseguir ter essa coisa de fazer flick, de mirar rápido, de me movimentar rápido. Então 4.4 é a minha sensibilidade, a sensibilidade do Freitas, mas você não precisa copiar isso aqui é muito pessoal. Então, se você sente a câmera dura demais, aumenta. Se você sente a câmera leve demais, diminua. Simples. Beleza? Agora a gente vai descer aqui. Vibração do controle. Se você utiliza algum tipo de adaptador, você precisa deixar isso aqui ligado sempre. Beleza? Mas se você não utiliza, você deixa desligado. Sempre também. Tá? Como eu utilizo adaptador, meu canal é sobre adaptador, eu deixo ligado. Agora eu vou abrir os comandos de área inativa. Aqui você pode ver que eu não utilizo igual aos pro players, e eu vou te explicar o porquê que eu não utilizo igual aos pro players. O que é os comandos de área inativa? São configurações onde vão aplicar zonas mortas, né? Uma zona morta no teu controle, caso tu tiver algum tipo de drift, beleza? Então você primeiramente tem que entender se o seu controle tem drift, tá? Eu, Freitas, não tenho drift. Então, como que eu vou saber se eu tenho drift, Freitas? Você tá vendo aqui que tem teste da zona inativa dos direcionais analógicos? Tá desligado, eu vou ligar. Você percebe que na minha direita tem o LS e o RS.
O LS, ele significa left stick, que em português significa analógico esquerdo. E o RS significa right stick, que em português significa analógico direito. Então, para mim saber se eu tenho dead zone no analógico esquerdo, eu basicamente vou fazer uma movimentação com ele aqui no meu controle. Ó, tô fazendo uma movimentação. Após eu fazer essa movimentação, eu simplesmente vou largar. Você tá vendo que embaixo desse círculo aqui, tá ali, ó, direcional analógico esquerdo, XY. Eu vou mover de novo, ó. Pode ver que ele dá uma numeração, eu largo. Tá 0, 0. Então significa que eu não tenho nem dead zone horizontal e nem vertical. Então, tá show. Tá legal, tá no 0. Caso você tiver algum número aqui no LS, você simplesmente aumenta aqui e move lá de novo. Ah, tá aparecendo o número ainda. Aumenta. Mexe de novo. Tá aparecendo o número. Aumenta e assim você vai. Se não tiver numeração ou se a sua dead zone estiver alta demais, tá? Vai reduzindo, vai fazendo o teste até ficar legal para você. Quanto menos dead zone você tiver, menos zona morta você vai ter e menos delay você vai ter dentro do seu jogo para ativação do seu analógico. Tranquilo? Beleza, vamos lá. Então aqui eu tenho o esquerdo mínimo. Eu deixo em 0 porque eu não tenho dead zone. Aqui eu tenho o analógico esquerdo máximo. Isso aqui é extremamente importante e eu não vejo ninguém falar. O pessoal só quer ligar para o esquerdo mínimo, mas o esquerdo máximo ele é extremamente importante, você precisa me escutar. Se você utiliza adaptador e utiliza em 9.9, o que você vai estar fazendo? Isso aqui ele define a intensidade com qual o direcional analógico esquerdo precisa ser apertado para executar o comando ao máximo. Então, quando a gente diminui esse valor, está escrito ali, ó, atinge uma execução máxima do comando com menor intensidade. Então, quanto menor esse valor, antes o seu assist rotacional vai fazer efeito. Beleza, isso a gente já sabe, mas ele vai ser mais intenso também. Então, se você utilizar em assist rotacional dentro do script e esse valor está abaixo de 9.9, significa que o seu amiguinho que joga em 9.9 não vai ter um assist rotacional tão intenso quanto o seu. Então, sempre quando eu faço configurações aqui no canal de script, eu deixo aqui já presetado em 9.9, que é o padrão. Se você reduzir isso aqui, vai ser mais intenso e pode acabar te atrapalhando, beleza? Então, se você configura o Cronos vendo scripts de internet, copiando, você precisa entender que se o analógico esquerdo máximo for menor do que 9.9, você vai precisar reduzir as configurações de parâmetro, porque ele vai ficar mais intenso do que o 9.9, que é o padrão, beleza? Direcional, analógico, direito, mínimo. A mesma coisa do esquerdo, só que o do direito, né? A gente liga aqui, né? Move lá o direito, né? Que é o analógico da direita. Ó, 0, o meu não tem drift, então eu deixo no 0. Caso tiver drift, vai aumentando de pouco em pouco e vai testando até ele zerar. Beleza? Caso a sua dead zone passe de 15, meu amigo, você precisa trocar de analógico. Se você tá botando 15 aqui nesse valor ou 15 aqui no de cima e ainda tá dando drift, meu amigo, troca esse analógico até troca de controle, porque vai te atrapalhar e você vai estar perdendo a assist, beleza? Direcional analógico direito máximo é a mesma coisa, a intensidade, só que do direcional analógico da direita, tá? Do analógico da direita. Isso aqui eu não vejo sentido tá reduzindo. Deixe isso aqui em 9.9, porque você vai estar deixando a sua mira precisa, tá? O analógico direito, se a gente diminuir isso aqui, a gente vai sentir que a nossa velocidade ao mirar vai ser mais rápida e vai acabar te atrapalhando, você vai ter inconsistência ao mirar, beleza? Deixa 9.9. Gatilho esquerdo e gatilho direito. Isso aqui define o quanto o gatilho esquerdo e o gatilho direito precisa ser pressionado para que seja considerado. A gente não quer delay, rapaziada. A gente simplesmente quer mirar e atirar sem delay. Então deixa em 0, 0. A não ser que você tenha um controle que sem querer você bata ali e às vezes ele abre a mira sozinho ou ele atire sozinho. Daí tudo bem. Daí eu vejo sentido botar isso aqui. Mas se não acontece isso, deixa no 0, 0. Beleza? Vamos para outra aba que é a mira. Aqui também extremamente importante. Primeiro, multiplicador de sensibilidade. Vamos abrir aqui. Você pode ver que o meu multiplicador de sensibilidade ao mirar é 0.60. O que significa? Que ele é abaixo, tá? Se você utiliza aqui em 1.00, que é o padrão, significa que a sua sensibilidade ao mirar é a velocidade padrão conforme a sua sensibilidade geral. Se você reduzir isso aqui, você vai estar diminuindo a sua sensibilidade ao mirar.
E conforme a sua sensibilidade ao mirar for menor, mais Aim Assist Slowdown você vai ter, beleza? Eu uso 0.60. Como eu utilizo 4.4, 0.60 acaba não sendo tão devagar, mas também acaba não sendo tão rápido. Até porque é quando a gente mira que a gente começa a atirar. Se você atirar só na câmera livre, né, você vai errar grande parte dos tiros. Então a sensibilidade ao mirar é muito importante você saber qual vai ficar legal para você. Não existe um ajuste perfeito, um ajuste equilibrado. Isso quem vai definir é você, tá? Se tiver muito rápido, diminui. Se tiver muito devagar, simplesmente aumenta, beleza? Configurações avançadas de mira. Isso aqui é muito, muito, muito importante. Aqui a gente vê o tempo de transição de sensibilidade da mira, o ajuste da mira e o tipo de curva de resposta de mira. Vocês podem ver aqui que o tempo de transição de sensibilidade de mira, o meu tá gradual. Por quê? Porque eu gosto desse estilo. Porque o gradual, ele é um multiplicador de sensibilidade que ele é progressivo. Então, quando eu alterno do 4.4 para minha mira, que é 0.60, ele vai aplicando Ai, caralho, é difícil falar isso, hein? Gradativamente a sensibilidade. Então, ele não simplesmente muda, por exemplo, do instantâneo, que eu vou estar lá em 4.4, que é a minha câmera livre, e simplesmente vou mirar, ele já passa para 0.60. Porque isso pode quebrar um pouco a minha câmera. Então, eu deixo gradual para que ele vá trocando de pouco em pouco, beleza? Então, aqui eu deixo assistência padrão, não precisa mudar isso aqui, eu deixo assistência, eu gosto disso, tá? Tipo de curva de resposta de mira. Aqui eu utilizo linear. Eu recomendo o dinâmico, porque o dinâmico vai te trazer mais estabilidade para curtas distâncias e médias distâncias. O linear ele é perfeito para longa, mas o dinâmico é grande parte das trocações que você vai ter, né? Principalmente se você joga Battle Royale. Mas eu acho que isso aqui é suspeito a testes, tá? Use dinâmico, joga umas 5 partidas e teste o linear. Padrão eu não recomendo utilizar, tá? Não recomendo mesmo. Ele tem um Aim Assist inferior e ele só vai te trazer benefícios se você usar um adaptador alternativo, por exemplo, o Shin Matrix, que algumas pessoas na gringa utilizam o Standard, que é o padrão, né? Eu sempre fui linear e dinâmico. Tô sempre trocando entre um e outro e vendo qual é o melhor pra mim, conforme o meta. Sensibilidade personalizada por zoom eu não utilizo, mas se você quiser usar, você pode abrir aqui, né? Ligar ele aqui e tá abrindo e colocar a sensibilidade. Eu geralmente utilizo, né, a minha base de sensibilidade das 3 primeiras um pouco mais baixa e a base das 3 últimas sensibilidades um pouquinho mais alta do que as 3 primeiras, tá? Já que as miras pesadas trazem menos desenvoltura de agilidade, beleza? Então eu deixei elas um pouquinho mais aceleradas, tranquilo? Então aqui eu desligo, eu não utilizo, mas se você quiser utilizar é muito legal, beleza? Agora a gente entra aqui em movimentação, tá, pessoal? Assistência de corrida tática sempre, pelo amor de Deus, não me deixe isso aqui em desligado, tá? Deixa ligado em assistência de corrida tática. Assistência de transposição, utilizo desligado. Assistência de agachamento, desligado. Giro de canto, pelo amor de Deus, me deixe isso aqui desligado, porque isso aqui vai fazer você perder visão de jogo se você deixar ligado. A sua arma vai ficar indo pro lado, vai ficar indo pro outro e você vai perder noções de jogo em algumas situações. Lembre-se, menos firula, mais jogo. Isso aqui não é jogo de RPG, isso aqui não é um joguinho de história, isso aqui é jogo de tiro. A gente quer tiro na cara e não quer coisinha bonita, a gente quer aqui jogar bem, beleza? Comportamento ao deslizar, mergulhar, eu utilizo híbrido, beleza? Muita gente utiliza toque para deslizar, eu não gosto. Tá? O toque para deslizar, basicamente você vai segurar o bolinha para ele deitar e apertar o bolinha simplesmente para ele deslizar. O híbrido ele já é diferente, tá? Eu gosto do híbrido, mas isso é pessoal também, eu prefiro o híbrido e recomendo também. Transposição automática aérea eu deixo ligado, restauração da corrida eu deixo ligado, deslizar mantém corrida eu deixo ligado, comportamento automático do paraquedas. Quando você tá caindo, se seu paraquedas tá abrindo automático, meu amigo, você é um noob, tem que trocar isso aqui. Deixa desligado, sempre. Se teu paraquedas tá abrindo automático, meu amigo, já tá denunciando que tu é um cara bem novato. Então deixa no desligado. Transposição, cancela, carrega. Deixa o desligado. Tá? Aqui eu já não preciso mais mexer, vamos em combate. Comportamento ao apontar a mira, segurar. Comportamento de postura tática, ao alternar. Basicamente isso aqui é quase tudo igual. Comportamento do escudo humano, isso aqui eu deixo priorizar golpe finalizador, mas eu recomendo que você deixe priorizar escudo humano, porque ele é mais efetivo. Você não vai querer finalizar para ficar bonitinho, priorize o escudo humano, tá? Priorize o escudo humano, beleza?
Então aqui tá escrito ali, ó, priorizar o escudo humano, aperte e segure para realizar o escudo humano, toque 2 vezes para realizar o golpe finalizador. Beleza. Comportamento de placa de blindagem, aplicar todas, sempre aplicar todas. Ativação da detonação da C4, 1 por 1. Se você deixar em tudo junto, você vai ter que jogar todas as porras da C4 para depois conseguir detonar. Isso aqui vai te atrapalhar muito. Bota 1 por 1 que você já joga a C4 e já estoura na boca do infeliz. Beleza? Então aqui é isso, pessoal. É basicamente isso. Essas são as configurações de controle que você tem que utilizar, com ou sem adaptador. Ah, Freitas, mas eu não utilizo adaptador. Eu posso vir aqui em comandos de área inativa e reduzir isso aqui? Pode. Isso aqui não tem problema para você que não utiliza adaptador. Só que se você utilizar isso aqui, você tem que entender que o seu aim assist rotacional vai ter uma intensidade maior e você vai atingir ele mais rápido. Se você utiliza adaptador, ele vai atingir mais rápido e vai aumentar o seu aim assist rotacional, que provavelmente também está ativo lá no seu Cronos automático para ele fazer a partir do momento que você mira ou mira e atira. Então entenda, a intensidade dele vai ser muito mais forte para você do que para um jogador puro. Entenda. Então eu recomendo 9.9. Às vezes o aim assist rotacional ele tá tão intenso que você vai ter dificuldade até de acertar alvo parado, tá, cara? A aim assist rotacional é muito bom, só que em excesso vai te atrapalhar. E isso eu não percebo as pessoas fazendo. O que mais tem é vendedor de script que vai lá, bota um script tremendo mais que um velho com Parkinson e botando as perninhas tremendo igual um gafanhoto no samba, tá? Isso ajuda a grudar a mira? Ajuda, mas vai ter situações que vai te atrapalhar. Às vezes, menos é mais. Entenda isso. Menos às vezes é mais. Então entenda que nem sempre o seu aim assist precisa estar tremendo igual uma caralha. E nem sempre os seus pés precisam ficar dançando aqui uma ginástica, tá? Fazendo um movimento aqui, um tá? Às vezes menos é mais. Simples. E se você tiver alguma dúvida, você pode mandar um comentário ou até mesmo me chamar aqui no meu suporte. Eu, Freitas, estou aqui para te ajudar e te desenvolver como um jogador melhor. Esse canal não é só sobre adaptadores. Eu quero te trazer a qualidade.